Olá! Nosso canal foi criado com o intuito de esclarecer algumas dúvidas sobre assuntos referentes ao Espiritismo segundo Allan Kardec e outros espiritualistas, com linguagem acessível ao público interessado no assunto. Faremos o possível para tirar dúvidas e aceitaremos sugestões de conteúdos, pois cresceremos juntos. Hoje estudaremos sobre a alma. Esperamos que esse tema tire suas dúvidas. Aproveite e já se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações quando um vídeo for postado. Características da alma. Cada espírito é uma individualidade, e, pelo processo de encarnação, se liga a um único organismo físico, mantendo sua indivisibilidade, não podendo animar dois corpos diferentes. Ó Livro dos Espíritos. Questões 137 a 140. Para se manifestar na dimensão material, a alma assume o comando físico do corpo humano pelo intermédio do perispírito. Este envoltório semimaterial enraiza-se em todas as moléculas orgânicas e serve à alma como instrumento de transmissão das sensações físicas. Sendo de natureza imaterial, a alma não se acha trancafiada dentro dos limites físicos do corpo, podendo irradiar-se e até se manifestar fora dele, a exemplo da luz além dos limites da lâmpada. A revelação espírita diz que o centro dessa irradiação varia, nos sábios e pensadores, situa-se mais particularmente na cabeça, nos homens mais sentimentais, irradia-se a partir da região do coração. O Livro dos Espíritos, questões 141 a 146. Emancipação da alma. Na condição de alma, as capacidades espirituais ficam condicionadas às leis do mundo físico onde está encarnado. Na nossa dimensão terrena, ainda bastante materializada, a alma está muito privada dos recursos próprios dos espíritos. O próprio plano espiritual lhe é invisível. Contudo, a natureza lhe propicia mecanismos de emancipação, pelos quais a alma se desliga parcialmente do corpo físico e se põe em contato com o mundo dos espíritos. Os mecanismos mais comuns são estado de sono, sonambulismo, clarividência, mediunidade e êxtase. Esse desprendimento não é total, corpo físico e perispírito permanecem unidos por um ligamento comumente descrito como cordão de prata, fio prateado, etc. O estado de emancipação da alma também é chamado desdobramento, viagem astral, etc. Almas gêmeas. O caráter da individualidade do espírito refuta a ideia mística de que haja almas gêmeas, ou seja, que existe para cada indivíduo um ser predestinado a lhe completar, formando uma união particular. Se cada qual tivesse a sua cara metade, ambos estariam divididos, incompletos, enquanto separados, o que é impossível. Os espíritos se simpatizam, se atraem e se ligam verdadeiramente uns aos outros por sentimentos, não por laços materiais ou outra força qualquer. No curso evolutivo, aqueles que compartilham dos mesmos desejos e instintos atraem-se, inclusive, se habilitam para compartilhar de múltiplas experiências reencarnatórias juntos, como cônjuges, irmãos, amigos, etc. As atrações particulares entre as almas são relativas ao seu grau evolutivo. Porém, uma vez que alcancem a perfeição espiritual, largam as particularidades e se entrelaçam pelo princípio da fraternidade universal, em que somos todos irmãos, todos filhos de Deus. O Livro dos Espíritos, questões 298 a 303. Existência da alma e a ciência. Embora se costume dizer que a existência da alma, ser espiritual, consciência extracorporal, sejam um problema da religião e da filosofia, não pertencendo ao escopo da ciência, muitas academias científicas têm se ocupado diretamente com a questão, conquanto até então nenhuma conclusão tenha sido formalizada, nem para provar, nem para negar oficialmente que exista alma. De modo geral, o que as ciências, como a psicologia e a neurociência, consideram por alma é simplesmente o agente ativo da vida,
das percepções sensoriais e da manifestação intelectual do indivíduo, também chamado de consciência, mente, psique, relacionado aos impulsos do cérebro, como que efeito do órgão cerebral, portanto, numa abordagem tradicionalmente materialista. O próprio Kardec assinala a limitação da ciência em relação às questões espirituais. As ciências gerais se fundamentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante que não estão subordinadas aos nossos caprichos. Portanto, as observações não podem ser feitas da mesma forma, requerem condições especiais e outro ponto de partida. A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo, não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O Livro dos Espíritos Allan Kardec, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, item 7º. No entanto, publicações de caráter científico têm sido eventualmente apresentadas a respeito do assunto, demonstrando a possibilidade concreta de uma potência inteligente agindo extracorpo, embasadas em fenômenos concretos, por exemplo, experiências de quase-morte, EQM, reminiscência de vidas passadas e manifestações mediúnicas, que fogem às leis convencionais das ciências, mas são muito bem explicáveis à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina que a partir do momento em que a alma se une ao corpo começa a concepção. Entretanto, ela não se completa senão no momento do nascimento. O Espiritismo nos conta sobre o planejamento reencarnatório, processo executado toda vez que temos que viver no planeta Terra. Nos seres humanos, a gravidez se refere ao estado resultante da fecundação de um óvulo pelo espermatozoide, envolvendo o subsequente desenvolvimento do feto gerado no útero, que dura cerca de 9 meses, até seu nascimento. Mas como será a gravidez segundo o Espiritismo? Continua no vídeo parte 4.